Ao vivo porque uma família abalada procurou a nossa produção para denunciar um caso que seria negligência envolvendo uma idosa, 74 anos, com câncer, internada no hospital. E de acordo com a família, a paciente deu entrada na unidade hospitalar na terça e até hoje não foi atendida por um oncologista. A denúncia fica mais grave com a alegação de que a idosa não está sendo alimentada. A situação só piora, viu? Não recebeu medicamento, não tomou banho. O que é isso aí, Lucas? Ela está abandonada aí no hospital, é isso? Tem nada, não teve nenhum atendimento, nem alimento, nem... O que está acontecendo, hein, Lucas? Boa noite. Onde é que você está também? Mariana, boa noite mais uma vez a você, boa noite também a todos que nos acompanham. É de fato uma situação que a gente percebe que é de abandono. Não tem outra palavra para se colocar nessa situação se não seja essa, né? Que não seja essa. A dona Givalda é um fato inclusive de cortar o coração, 74 anos. Para explicar, para que todo mundo possa entender, a dona Givalda é uma paciente oncológica. Ela está com câncer, o câncer já está em fase avançada, em metástase, e ela já está naquela fase paliativa. É aquele momento, todo mundo sabe, que está nos acompanhando em casa, que é difícil para a família, mas é o momento em que o médico diz, olha, infelizmente não há mais nada a ser feito, o que a gente pode, a partir de agora, é diminuir as dores dela, para que ela possa finalizar a sua vida da forma mais confortável possível. Era isso que deveria estar acontecendo, mas na prática, o que acontece é que esse momento dos tratamentos paliativos, os cuidados paliativos da dona Givalda, estão sendo momentos extremamente dolorosos por negligência do hospital. A dona Beatriz, também a Grace, que estão aqui comigo, elas vão explicar isso melhor, são parentes da dona Givalda, a Beatriz é filha, a Grace é neta, e vão conversar conosco a partir de agora. Você me perguntou, Mariana, no início, onde é que eu estou? Eu estou aqui no Hospital de Maternidade Santa Isabel. Mas recebi a informação delas também, elas vão explicar já já, que a dona Givalda está usando o serviço da unidade, mas seria em uma área que foi requisitada ou alugada, enfim, pelo IPS. Então, o tratamento da dona Givalda de responsabilidade do IPS, mas está acontecendo aqui na Santa Isabel por conta desse convênio que existe entre as unidades hospitalares. A gente também vai tentar entender isso melhor. Mas eu começo conversando com a senhora, dona Beatriz, que eu queria que a senhora me explicasse. A sua mãe, então, ela é uma paciente oncológica, já está nessa fase dos cuidados paliativos, e ela deu entrada, dessa última vez agora, no domingo, né? E de lá para cá, o que foi que aconteceu? Ela deu entrada no domingo na urgência do IPS, foi isso? Isso, ela deu entrada na emergência do IPS no domingo. Aí eles lá na emergência, como ela teve aquela ferida que se chama áscara, alguma coisa, eles fizeram a cirurgia lá, cortaram e botaram a sonda nela, como ela está rejeitando comida. Ela está acamada há quanto tempo? Vai fazer um mês. E aí desenvolveu essa ferida, né? Isso, desenvolveu a ferida. Para o pessoal entender em casa, essa ferida é aquela ferida que se desenvolve quando o paciente acamado fica muito tempo na cama, né? Sem mudar de lado, algo nesse sentido, aí desenvolve essa ferida que é muito difícil de se cicatrizar, muito difícil mesmo. E forma uma úlcera, né? E nesse caso já estava necrosando. Isso, aí o médico pegou, o cirurgião cortou, fez o curativo e mandou eu ir para casa, isso no domingo, mandou eu ir para casa com ela. Aí quando foi na segunda, ela passou mal, levei ela novamente, entendeu? Aí eles tinham colocado uma sonda, como ela estava mal alimentada e a oncologista dela tinha solicitado uma sonda, aí colocou uma sonda e eu levei. Aí minha mãe, impaciente, eu muito cansada da família, ela foi e arrancou. Aí na segunda eu levei ela para o hospital. Quando chegou lá, eles foram colocar a sonda e na terça-feira eles trouxeram, ela foi transferida para cá, para Santa Isabel. Aí, que é uma área aqui no Santa Isabel que eles dizem que é do IPS, é isso? Então, aí minha irmã me ligou, que eu tinha ido para casa. Minha irmã, mãe está sendo transferida para Santa Isabel. Eu disse, como assim que o Santa Isabel não recebe oncológico? Como assim? Aí eu vim para o Santa Isabel. Quando eu cheguei aqui, eu procurei saber o porquê tinham trazido minha mãe para cá. Aí o médico foi, que eu chamei, e disse que o IPS tinha alugado uma área, a qual onde minha mãe está, com vários pacientes, tinha alugado uma área e estava mandando os pacientes para cá. Aí eu disse, mas e aí, por que não no cirurgia? Ela não já estava lá, por que não deixou lá ou não levou para o Renascença? Por que trazer para aqui? Que aqui não tem nem oncologia. Aí disse, não, mas agora o IPS tem aqui. E de lá para cá ele convenceu a gente queria tirar ela daqui, convenceu que ela ia ter
um tratamento melhor. E, no entanto, de terça para cá, só eu, filha e as filhas que estão acompanhando, e os netos e as visitas, ver o que minha mãe está sofrendo. Minha mãe está com uma ferida desse tamanho, entendeu? Ontem, o curativo da minha mãe foi feito sem anestesia, foi feito sem medicação, porque perdeu a veia. De manhã até 6 e pouca, eu fui embora. Não tinham conseguido colocar, o rapaz veio, a moça furou 2 vezes, o rapaz furou 4 vezes, a mão da minha mãe está toda roxa. Aí, quer dizer, na 6ª furada ele conseguiu, mesmo com muita dificuldade, mais de 1 hora ele tentando, furando aqui e ali. Aí colocou, quando foi de madrugada, perdeu, já furaram minha mãe 5 vezes. De ontem para hoje, minha mãe só tomou um Doflex, um dipirona na boca, porque minha mãe está sem acesso. Não acham o acesso mais e teria que ser feito um acesso pela jugular, né? E aí só faz um cirurgião. Esse cirurgião apareceu? Não apareceu não. Tá bom, então, a necessidade do cirurgião foi ontem que horas? Vocês perceberam que tinha que ser pela jugular? Vocês lembram o horário? Foi de manhã. Ontem pela manhã? Ontem. Então já tem mais de 30 horas. Tem que minha mãe não está recebendo medicação. Ou seja, ela está... Vamos repetir isso aqui que é importante todo mundo de casa entender. A sua mãe, a dona Givalda, uma paciente em metástase, que sente várias dores, com uma úlcera exposta, ela está há 30 horas, mais de 30 horas, quase 36 horas, sentindo dor porque não tem um cirurgião para fazer o acesso. Não. É isso. Se tem, não apareceu não. Não fez o procedimento? Não. E ela está sentindo dor? Tá, e por sinal, o hospital ligou, como minha mãe não tem acesso, aí eu estava em casa, hoje é minha irmã, me ligou para mim trazer a morfina da minha mãe, que minha mãe toma morfina em 4 horas, em casa, comprimido. Na emergência, estavam dando morfina direto. Aqui, como perdeu, desde ontem de manhã, era 11 e pouca, que minha mãe não está tomando nada. Aí vocês tiveram que comprar? Não, eu já tinha em casa, já tinha comprado. E a senhora trouxe? Trouxe a morfina para eles darem agora. Já começaram a dar? Deu. Mas a senhora que teve que trazer? Eu trouxe. Outra coisa que é importante frisar, né? A mãe da senhora só está tomando a medicação, começou a tomar a medicação agora, voltou a tomar depois de 30 horas, porque a senhora que trouxe de casa. Isso. E vocês imaginem, fazer um curativo na minha mãe, que esse punho aqui entra na bunda da minha mãe, na poupança, fez ontem o curativo, sem medicação, sem nada, hoje a mesma coisa. Ou seja, o curativo foi feito a sangue frio, com ela sentindo dor. Claro, mas elas não têm culpa, elas têm que fazer. A equipe médica, não estou falando da equipe médica, as meninas, que é a enfermeira e as outras, é um pingo, elas não têm culpa, elas estão fazendo o que elas podem. Elas se esforçam, o problema é que não tem profissionais suficientes para dar conta. Não tem. As meninas são maravilhosas, mas não tem. É bastante paciente para 3, 4 pessoas. É uma enfermeira e 2, 3. E pelo que a senhora fala, falta estrutura também, porque cirurgião não apareceu. Algum médico oncológico apareceu? Não, até agora não. E outra, a área que minha mãe tá na enfermaria Lírios, IPES Lírios, enfermaria 14. A gente tem que estar ligando o coisa do celular, lanterna, para elas administrar. Não tem iluminação suficiente também? Não, só tem a iluminação no meio e nos leitos é escuro. Aí a gente vai e acende para elas. Não tem lâmpada nos leitos? Não, só tem assim no meio da sala. Agora nos leitos tem aqueles negócios que por mais coisa a gente tem que estar acendendo a lanterna para as técnicas de enfermagem estar administrando a medicação. Ou seja, oncologista não apareceu de lá para cá, não apareceu cirurgião para fazer o acesso da medicação via jugular, não apareceu alimentação. Como é que está a alimentação dela? Atrasou também? Hoje foi. Minha mãe... Era para chegar 3 horas. 3 horas. Chegou que horas a alimentação dela? 5 e pouca da tarde. Ela está se alimentando pela sonda. Atrasou mais de 2 horas. Atrasou. Ou seja, é uma situação de descaso total. Tá. E eu quem tive que ser ajudante ontem da enfermeira para fazer o curativo, devido que não tem... A senhora trabalhou de técnica de enfermagem, diga? É o que eu venho fazendo. Porque não tem profissional para ajudar? Não tem. Deixa eu conversar com sua sobrinha também, Grace. Dê um passo aqui à frente. Porque, Grace, é uma situação extremamente dolorosa para vocês, porque... e até aqui, Mariana, é importante que se diga, porque é um caso de uma desumanidade tão grande que chega até a emocionar a gente. Porque, assim, elas sabem, né, e a gente até conversou aqui, que a dona Givalda está se preparando para dar adeus. E elas estão conscientes disso.
E assim, elas já estão tendo que lidar de alguma forma com a possibilidade de que isso vai acontecer a qualquer momento. A única coisa que elas querem aqui é oferecer o conforto para que a dona Givalda possa, de alguma forma, se despedir sem sentir toda essa dor. E aí vocês esbarram, Grace, numa situação que claramente, pelo que vocês estão passando aqui para a gente, é uma falta de estrutura, né? Como se fosse problemas mesmo de gestão que estão prejudicando muito a vida da sua avó, né? Esse restinho de vida, digamos assim. Exato, é um descaso total da administração do hospital. Hoje, para minha avó se alimentar, eu tive que conversar com assistente social, chefe de enfermagem, de auxiliar, para que minha avó pudesse se alimentar. Só isso, porque a alimentação era para chegar às 15 horas, chegou às 17h20. O curativo também só foi feito depois de muita briga, depois de muita luta. Tem que estar brigando, né? Exatamente, é muita luta, já é cansativo. A família é ciente que o tratamento da minha avó é um tratamento paliativo, só que só queremos que ela descanse com dignidade. É só isso que vocês querem, dignidade? Só isso, é só dignidade. É uma pessoa que tem acesso a um plano de saúde, o IPS, né, que é um plano que deveria dar esse cuidado, essa atenção. E dona Beatriz, a sua mãe, né, a mãe da senhora estava me contando aqui antes também, é uma pessoa que batalhou muito durante a vida, né? A senhora me contou que ela era mãe e pai de vocês, né? Criou vocês sozinha, né? Nós 6 filhos com mais 2 netos, ela criou sozinha. A gente só viu fome até minha mãe não arrumar emprego. Depois que minha mãe arrumou, a gente não comia bem, mas a gente não conhecia a fome. Para ver uma guerreira dessa, que todo mundo ama. Você vê, eu tenho aqui no meu celular uma escala de visita, de vizinho, de tudo. Para ninguém chegar aqui e ter que voltar sem ver ela. Quer dizer, para ver minha mãe nessa. Também quero deixar claro que eles estavam atendendo minha mãe super bem. Lá na Clínica Nós, no Núcleo Oncológico de Sergipe. Minha mãe lá é bem tratada pelo pessoal de lá. Agora, quando chegou a depender de hospital, estão deixando minha mãe morrer sem socorro mesmo. Estão deixando minha mãe morrer. Chega uma fonoaudióloga, fala alguma coisa. Chega isso. Agora, o socorro mesmo, que minha mãe está precisando, não tem. Não tem. É de cortar o coração, Mariana. Essa é a situação. Naturalmente, a gente já entrou em contato, né, com as pessoas responsáveis, a gente aguarda algum tipo de resposta. É o pedido desesperado de uma família, como elas mesmas disseram. Não é, novamente, né? A gente tem dito isso diariamente aqui no Cidade Alerta. O problema não são os funcionários, porque os funcionários, eles tentam, eles se esforçam, e muitas vezes os funcionários também são vítimas da carga excessiva de trabalho. Né? Eles tentam fazem o possível, se esforçam, elas estão aqui concordando comigo, mas não dão conta, porque a demanda, de fato, é muito alta e fica nessa situação. Uma senhora de 74 anos, que até vinha sendo bem atendida, e o que era possível ser feito estava sendo feito, mas no momento em que, na sua reta final, talvez em sua passagem final, para poder se preparar para sua despedida, talvez, enfim, Deus sabe de tudo, né? A gente aguarda para ver quais serão os desígnios de Deus, mas nesse momento passa por essa dificuldade que é tão grande, mais de 30 horas sentindo dor, toda essa dificuldade, se alimentando com atraso. Enfim, é uma família que pede o suporte para oferecer o mínimo, que é dignidade para uma pessoa tão querida como é a dona Givalda, Mariana. Ô Lucas, eu reforço que em acho que nenhum dos casos que a gente já mostrou aqui de apelo, nenhum tinha qualquer queixa, a enfermeira, a médico, a médica, a assistente, nunca. Sempre todo mundo fala muito bem do quadro médico, do quadro de saúde dos hospitais. A queixa sempre é essa aí, a demanda grande e a negligência em relação ao atendimento, porque a demanda de fato é grande. Eu acho que vamos ter uma boa notícia nesse caso, Lucas, porque nós pedimos uma nota do IPS Saúde e do Hospital Santa Isabel. E aí, a assessoria do hospital informou que o Hospital e Maternidade Santa Isabel vai averiguar toda a situação que está sendo exposta pelos familiares da paciente e vai fazer o possível para que a paciente se sinta confortável e segura, porque é só isso que a família quer. Reconhece até que é um processo de despedida, de que ela não está de fato bem, mas precisa ter dignidade para se despedir. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Denúncia feita, resposta enviada.